Ele atuou nas principais redações de jornais e revistas do país, como Veja, Época, Exame, o Estado de São Paulo, o Globo e Folha de São Paulo. Em 2001, publicou Xingu dos Vilas Boas. Em 2014, foi finalista do Prêmio Jabuti de Literatura com Pimenta Neves, uma reportagem. É autor de A Guerra do Paraguai e também 1932, São Paulo em Chamas. O Opinião Livre de hoje conversa com o jornalista Luiz Otávio de Lima. Muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom, em parceria com a editora Planeta, ele fez uma parceria com uma coleção que explora grandes temas de interesse público, de maneira criativa e acessível. E um dos títulos apresenta os conflitos mais marcantes da história do Brasil. É esse que ele veio contar pra gente. Olha aqui, 21 grandes batalhas que mudaram o Brasil. Você, com a sua veia jornalística, você foi pesquisar cada batalha dentro do que você já conhecia. Como é que foi o seu olhar e por que você teve ideia de fazer esse livro? Sim, esse livro ele tenta contar, a partir das batalhas, os principais episódios, alguns dos principais episódios da nossa história. E os detalhes, todas as informações, inclusive todas as informações de alguns deles, são bastante desconhecidos do grande público, né? Dos estudantes, mas do grande público. Esse livro é voltado para o grande público. Ele é um livro que pode ter o seu aspecto didático também para estudantes, mas que para qualquer leitor também pode ser interessante. Ele situa geograficamente cada batalha e o que em que influenciou aí a formação do Brasil que nós temos hoje, né? Por que você escolheu esse tema? Foi em parceria com a Planeta? Foi em parceria. Por que é importante falar das grandes batalhas? Olha, de uma certa forma eles me consideram um pouco especialista nesse assunto aí de guerras e batalhas. Porque você fez a Guerra do Paraguai. Sim, fiz a Guerra do Paraguai. 1932. A Revolução de 32, que também teve várias batalhas importantes. Então me chamaram, pegando esse gancho, você faria um livro que contasse a história do Brasil por meio das batalhas, a partir das batalhas. Eu achei bastante interessante o tema e nós selecionamos, né, essas 21, que vem e eles, ou você? Sim, na verdade eles me pediram uma seleção e essa seleção foi aceita. Mas você que fez? Fiz a seleção. Como é que você conseguiu, assim, partimos, chegar no 21? Nós pegamos, eu pensei principalmente, não só nos episódios históricos, claro que eles são muito importantes, né, que são ligados a essas batalhas, mas também geograficamente eu fiquei pensando que seria importante dar um panorama geral do Brasil. Batalhas importantes em cada ponto do Brasil. Exatamente, abranger o território todo do Brasil, até porque algumas delas definiram o próprio território geograficamente. No sentido de fronteira? De fronteiras e tal. Tá. Mesmo Santa Catarina e Paraná, por exemplo, a Guerra do Contestado terminou com a divisão dos dois estados, né? A divisão não, mas a tomada de um pedaço de um estado por outro. Então, e o Acre, por exemplo, também, que foi incorporado ao Brasil depois de uma batalha lá de Porto Moreno, enfim. Essas 21 batalhas, basicamente, são de disputa de território. Porto Alonso, desculpe, eu falei Porto Moreno. Não, essas grandes batalhas, elas foram escolhidas especificamente com disputa de território, é isso? Não necessariamente. A demarcação do Brasil? Não necessariamente, mas todas elas causaram alguma mudança, ou geográfica no país, de território, ou uma mudança social muito importante. Você seguiu essa linha para definir? Aí estão também a Batalha de Canudos, tem a Sabinada na Bahia, que também era uma guerra meio de independência. Você tem na região do Pará, do Grão-Pará, houve a balaiada, a cabanagem. Esse episódio da cabanagem, por exemplo, ele levou anos, não foi só uma batalha, praticamente uma batalha que levou anos, porque ela começou num dia, houve uma derrubada do governo local e o governo federal levou anos para conseguir tirar o grupo que tinha se instalado lá, que era um movimento revolucionário também. Esse sim, até revolucionário mesmo, de tomada do poder mesmo ali na região, de uma classe pobre, inclusive.
Então, você tem uma série de episódios que definiram até regiões do Brasil. Naquela época, o Grão-Pará era muito mais do que o Pará, propriamente, inclusive. Ele abrangia pedaços do Amazonas, enfim, tinha uma série de questões geográficas ali também que mudaram muito depois. Houve um episódio em São Luís também de revoltas que definiram a saída dos jesuítas, a proibição de escravidão de indígenas. Tem todos esses episódios contados que mudaram bastante o perfil do lugar, né? Cada um na sua época. Cada um na sua época. Inclusive a Guerra de Guararapes, a Batalha de Guararapes, que determinou a expulsão dos holandeses, que estavam dominando a região nordeste ali do Brasil. E ali, no século XVII, meados do século XVII, com essa revolta que culminou com a Batalha de Guararapes, começa a surgir a ideia de pátria brasileira, inclusive, de nação brasileira. Então, né? Porque ali se juntaram filhos de portugueses, brasileiros nascidos aqui, filhos de portugueses nascidos aqui, mas brasileiros também já nascidos em algumas gerações, índios, negros, ou seja, e aí eles se juntaram todos contra a invasão holandesa, até de certa forma contra Portugal, porque Portugal nem quis se envolver tanto na expulsão dos holandeses naquele momento, mas foi um movimento que nasceu lá mesmo. E foi um movimento que, no caso, foi relevante, foi importante, porque uniu várias pessoas diferentes e nos nacionalidades documentos diferentes. E nas manifestações deles, eles falam já da ideia de pátria brasileira, de nação brasileira. Ou seja, pela primeira vez a gente começa a ouvir falar de uma nação brasileira, e não uma colônia portuguesa ou um reino, uma coisa... Foi Guararapes. Sim. E você disse que o principal que tem em comum, né, é justamente essa definição, o momento social, a parte demográfica. O que você considera de mais importante entre todas elas, que foi uma coisa em comum, né, que te chamou a atenção? Olha, não sei se todas elas, mas eu acho que a maioria tinha um sentimento de independência. Já desde a primeira. Houve também, inclusive, nessas batalhas, eu incluo a Guerra de Palmares, o final do Quilombo de Palmares, que durou quase um século. A existência do Quilombo se prolongou por quase um século, mas que foi destruída no final com uma batalha e a morte do Zumbi. Mas todas essas batalhas, esses movimentos, esses levantes que aconteceram aí, culminaram em batalhas, eles tinham um desejo de independência, uma grande parte. Uma parte independência de Portugal, quando Portugal era, né, o Império. Sim. E tudo mais. Depois uma independência do governo até local. Houve alguns movimentos até mesmo no Dom Pedro I, já no Império, que já não era mais ligado a Portugal, já havia movimentos também contra o Império, enfim, uma série de levantes que foram nessa linha de emancipação, né? Então, Luiz, você está falando aí, eu estou refletindo, que momento era esse, né? Tudo bem que nenhuma das batalhas aconteceu na mesma época, algumas até sim, mas que pessoas eram essas? Esse DNA era diferente, porque era uma luta por liberdade, sim. Eram movimentos que a gente não consegue muito... imaginar, né? Praticamente sim. Um Brasil inteiro que pulsava por liberdade, sim. Aquela coisa de o patriotismo brotando, né? Essa terra é minha. Esse DNA ficou lá atrás. Eu não sou colono de Portugal, enfim. Mas também havia o Brasil ainda não era um país tão unificado quanto hoje a gente tem, que ninguém discute que o brasileiro é brasileiro de qualquer lugar, né? Havia as regiões do Brasil também se viam muito com desejo de emancipação. Cada região queria sua emancipação. A gente vê isso até se prolongar a Revolução Farroupilha no Sul, que queria a separação do Brasil. Eles queriam separar do Brasil, não separar o Estado. Não todos esses movimentos. Alguns foram até por questões econômicas. Por exemplo, em Pernambuco houve depois a Guerra dos Mascates lá, que foi por questões econômicas.
Mas havia esse sentimento de emancipação local, pelo menos. Todos sentiam que estavam sob regras, sob julgo de um império, enfim, um poder. Quer dizer, o povo nunca aceitou ser reprimido, né? Que não, exatamente, que não se representava propriamente, né? No período da regência, já no século XIX, lá na região Nordeste, no Maranhão e em outras partes, houve a Balaiada, o movimento Balaiada, que também não era um movimento separatista, mas era um movimento já político de ruptura com regência, com todos esses poderes ali que estavam, que eram contestados, vamos dizer assim. Chegou um certo momento que o povo não aguentou. O povo queria voz, queria ser representado. Basicamente, isso percorre desde os primeiros tempos da colonização até a República e até... eu termino o livro com a guerrilha do Araguaia, nos anos 70 já também. Tem algum porquê de você terminar com a guerrilha do Araguaia? Eu acho que foi o último grande evento, né, militar, o último grande confronto militar que se deu no Brasil, né, e ainda é envolvido aí em uma série de incertezas, né, sobre o que aconteceu ali realmente, quantos mortos foram. As informações estão chegando hoje para nós, né, hoje em dia que nós já temos mais acesso e tudo mais. Mas de um lado e de outro, porque praticamente a guerrilha toda foi massacrada, ela desapareceu, e da parte do Exército os relatos também não foram abertos até há pouco tempo, né. Hoje é que nós estamos começando a ver ali o que se registrou daquilo tudo, né. E você teve acesso a isso já? Tive acesso a alguns documentos, quer dizer, você já teve o privilégio de sim, ver alguns documentos e coisas abertas. Sim, sim. Eu acho que é importante que seja contado isso. Independente da ideologia, a gente não pode ficar preso, ter um ponto de vista já pré-concebido. A gente tem que contar o que houve, né? Mas aí você teve que ir em cada lugar? Como é que nem foi? Todos, nem todos. Esses fatos eu não... Esses episódios, esses capítulos que eu abordo, nem todos eu fui aos lugares. Mas fui a fazer pesquisas em levantamento, saí daqui de São Paulo algumas vezes, mas não foram todos, que é praticamente impossível. Eu pego desde o Acre até o extremo sul. De você eu não duvido nada. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu continuo com a nossa Opinião Livre. Um instante só, até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Estamos de volta, Opinião Livre de hoje, conversando com o jornalista Luiz Otávio de Lima. E o livro que a gente está falando é 21 grandes batalhas. 21, né? Aqui, ó. Todas as grandes e principais batalhas que aconteceram no nosso país. Agora, é um livro que você ilustrou bastante, né? Como é que foi a preparação? Como é que você dividiu? O que você fez para chamar a atenção do leitor? Sim, o formato dele é importante porque para tornar a leitura dele bastante fácil, acessível a todas as idades, criar focos de interesse. Os mapas estão lá para as pessoas entenderem em que lugar aconteceu. O personagens tem um quadrinho sempre explicando o personagem principal de cada episódio. Bem estilo revista bem mesmo, estilo né? revista, assim. A ideia foi bem de criar uma leitura fácil para o leitor. Os capítulos não são longos, mas são bem explicativos e bem fáceis de entender. Mas o que eu acho, assim, que você colocou bem livro-reportagem, né? Porque, não sei se dá para o nosso câmera mostrar, até inclusive o destaque, quando tem o destaque da notícia, quer dizer, Sim, essa coisa de jornalista, uma né? frase. Mostra a matéria, mas também dá o destaque, né? Dá para ver aqui? Porque é importante, inclusive, para chamar a atenção dos jovens, né? Sim. Chamar a Eu atenção acho dos que- jovens. Dá eu pra acho ver? que ele- Aqui, olha, tá vendo? Aqui esse pedacinho aqui, olha, ele dá o destaque como se fosse uma página de jornal. Uma até. página de jornal, Ou né? de revista. O tanto que influenciou você para fazer esse formato, você ser um jornalista
que eu fiz a apresentação, depois de passar por tantas revistas, você sabe o que o público gosta. Sim. E como atrair, né? Uma revista Veja, Época, enfim, os jornais. O formato que você deu aqui é realmente para chamar a atenção do leitor. Sim. Eu acho que é bem aceito, acho que o leitor gosta bastante disso. Eu tenho ouvido comentários das pessoas, né? Porque elas estão um pouco cansadas dos livros de história que falam longamente sobre um episódio, abarrotados de personagens, sim, de datas e tudo mais, e na verdade não tem, a pessoa não entende às vezes qual é a ligação entre essas coisas com a vida do país, com aonde nós chegamos, né, inclusive. Uhum. Então cada capítulo tem uma linha do tempo também, mostrando episódios para facilitar o entendimento do encadeamento dos fatos. Eu acho que isso tudo facilita e as pessoas conseguem ter um maior interesse. Acho que existem vários, tanto historiadores quanto jornalistas que têm feito trabalhos parecidos com a história recentemente, que estão fazendo muito sucesso até com isso, né? Porque as pessoas gostaram da abordagem que eles deram ao livro, de não ser uma coisa acadêmica propriamente. Isso ajuda muito os estudantes, não ajuda? Sim, ajuda. Eu acho que... E eles podem ver, por exemplo, aí são capítulos não muito longos, inclusive, eles podem estudar em qualquer ordem, eles podem ler o livro em qualquer ordem que os interesse. Porque é um conflito, né? Os conflitos se você estão separados. Pegar a leitura do início ao fim, é legal, é bom porque você vai ter uma sequência cronológica. Você fez uma sequência cronológica. É uma sequência cronológica, o livro. Mas se você achar que um episódio não é interessante, o outro e quiser pular, você não tem um grande prejuízo em relação a isso. Tudo bem, os capítulos são encadeados, vão mais ou menos mostrando a evolução política também do Brasil, né, forma de governo e tudo mais, mas... Mas assim, cada batalha, no caso, para você chegar a esse ponto de fazer esses quadrinhos, esse resumo, eu sei, quando eu estudava, a gente tinha que estudar tudo, agora para fazer o resumo, não era fácil. Não. Você pegar os aspectos mais importantes para você guardar, para você grifar. Quer dizer, além de você fazer a pesquisa, você teve que resumir e sim, escolher. Aqui essa abordagem é melhor. Exato. Não é tão fácil, não é só escrever. Os mais importantes, né, os aspectos mais importantes. Deu mais trabalho? Sim, muito Você trabalho. teve ajuda para fazer? Como foi? Não, eu tive ajuda na pesquisa iconográfica, na pesquisa de imagens, mas na parte de texto e conteúdo todo eu fiz. Fui eu mesmo que preparei. Agora, entrando um pouco nessa área tua, né, de gostar, de investigar, independente que as pessoas descobriram um filão em você, né? Pera um pouquinho que ele gosta de batalha. Vamos lá. Não é necessariamente uma área de especialidade minha, assim. Mas... Isso que eu ia falar, sempre você gostou ou foi por acaso? Mas você, como jornalista, você fala de qualquer assunto, né? Claro, eu não vou ser um especialista em guerra e tal, até tem colegas da área de jornalismo que foram para essa vertente, né? Ricardo Bonalume, que faleceu até recentemente, infelizmente, mas era um super especialista, escrevia livros sobre, né, a Segunda Guerra Mundial, participação do Brasil, e ele conhecia todas as armas e tudo isso. Eu faço o levantamento, a pesquisa, realmente como jornalista eu tenho obrigação de fazer e passar uma informação bem precisa para as pessoas sobre isso. Embora eu não seja um super especialista nessas áreas. Mas o importante, eu acho que é contar a história, né? Envolver o leitor, trazer ele para dentro dessa história, mostrar para ele por que isso é importante, por que isso é interessante. Então, eu acho que é um pouco por aí, não sendo um especialista, mas conseguindo trazer a emoção das batalhas também, que isso eu acho um dado importante. Uhum. Desde o Guerra do Paraguai eu tento fazer isso e, segundo alguns retornos que eu tive aí dos leitores que mandam muita mensagem até, parece que deu certo, sim, eles se envolvem realmente nos fatos, e isso é o mais importante. Você acha que a função do jornalista é saber contar uma boa história? Com certeza. Eu espero conseguir, estar conseguindo. Parece que é possível, sim, e eu acho que é o mais importante. Porque não adianta o episódio ser relevante e você não transmitir isso de uma forma interessante para o leitor, né? Então... Eu acho importante, sabe, eu estou aproveitando que você está aqui porque tem muitos jovens, né, muitos estudantes que acompanham. E você sendo o jornalista gabaritado que premiado,
Por exemplo, ser indicado ao Prêmio Jabuti, o que significou isso para você? Olha, E foi especificamente com... o livro do Pimenta Neves, uma tá. reportagem. Eu tive convívio com ele, com a Sandra, que foi a vítima do crime. Eu trabalhava no Estadão na época, né? E durante 4 anos eu fiquei preparando esse livro, porque eu entrevistei muita gente, além de eu ter acompanhado todo o episódio, desde o início, havia um envolvimento emocional até, porque eu conhecia as pessoas citadas, e mesmo o Pimenta Neves eu não tive, apesar de fazer um retrato bem frio assim do que ele foi, né, naquele período todo. Eu não tinha nada contra ele pessoalmente, durante o tempo de trabalho não foi uma pessoa que me prejudicou, que fez algo de mal, mas me interessou a história porque eu conhecia muitos fatos que não tinham vindo à luz naquele momento, até mesmo para a nossa categoria profissional, até para os jornalistas eram desconhecidos. Alguma coisa que... Eu fui levantando a vida dele toda, enfim, toda a carreira dele, a vida dele, fatos envolvendo violência contra a mulher. Investigação mesmo anterior, você fez, né? Paralela. Sim, 2 casos graves de violência contra a mulher antes da Sandra, ou seja, mostrando que já existia um perfil, né, que já poderia levar a isso que acabou acontecendo, infelizmente, né? Ele já tinha dado já uma série de evidências de que aquilo... E quando você lançou o livro, né, você foi indicado justamente por esse lado investigativo? Sim, sim. Porque a imprensa, ela cobriu, claro, mas o dia a dia é diferente, né? O factual ali do dia a dia é diferente. Com o passar do tempo, você consegue fazer um levantamento mais aprofundado, ter fontes e documentos e outras... inclusive, às vésperas quase de fechar o livro, eu consegui algumas informações muito relevantes que eu nem esperava. Que foi, por exemplo, das 24 horas que se seguiram ao crime. Porque eu tinha informação de que ele tinha se escondido na casa de um amigo jornalista, eu citava tudo isso no livro e tal. Mas houve um hiato de tempo entre o crime e a saída dele para a casa do amigo jornalista, publicitário, na verdade, que não se falava, não se sabia o que tinha acontecido. E eu consegui levantar essas 24 horas que foram impactantes. Inclusive, ele quase se rendeu à polícia. Falo de toda a negociação que houve ali entre as pessoas conhecidas dele e tal, que ninguém nunca tinha noticiado. Uma série de fatores assim. Olha, eu acho que, não sei, posso estar enganada, mas eu acho que você faz parte de uma geração de jornalistas muito importante. Eu não sei, os jornalistas de agora, o que eles precisam realmente, porque com a facilidade da tecnologia, você dá um Google, nem sempre você tem uma notícia boa e certa, Precisa, pode ser uma fake news, sim, mas tá aí, né? A tecnologia a gente tem que se render. É um ponto de partida. Você se rendeu à tecnologia? Você acha que o jornalista tem que ir a campo mesmo, tem que checar, tem que realmente procurar, investigar? Falta isso nessa nova geração ou ainda dá tempo deles terem esse... Falta um pouco porque o tempo é muito mais corrido. A informação hoje em dia, uma informação bombástica, às vezes em 5, 10, 15 minutos, ela já virou uma notícia do passado. Ela foi lançada nas redes, todo mundo já ficou sabendo, já discutiu, acabou. De tarde, horas depois, ela já não tem mais nenhum interesse, às vezes. Então, é difícil aprofundar uma cobertura desse jeito, né? Só quando é algum fato muito grandioso e tudo mais. Então, por exemplo, nesses livros, existe a possibilidade de você fazer uma reportagem mais aprofundada, mais investigativa, mais detalhada. Ir além do que já está dito, que já está escrito. Eu não tenho nada contra a tecnologia, nem o advento da internet. Até participei ativamente dessa chegada da internet, porque como eu tinha feito anos antes uns cursos nos Estados Unidos de informática e tudo mais, quando se falou em vinda da internet para o Brasil, e o começo da internet, aliás, mundial, que foi praticamente um pouco antes, me convidaram para lá no Estado de São Paulo, no Jornal do Estado de São Paulo, para participar do site, fazer o site do Estado de São Paulo. Eu não era o editor no início, mas depois acabei me tornando.
E não Você tive aceitou medo. o novo? Houve até um medo na redação dessa chegada da internet, porque eles diziam, vai acabar com os empregos, as pessoas não vão querer mais saber de jornal impresso. É verdade, é. E para mim a adaptação foi muito rápida também nesse sentido, porque eu já tinha um pouco de experiência nessa área e gostava de usar isso, né? Foi uma ferramenta para você? É uma ferramenta. Sim. Mas como aguçar esse lado investigativo só para a gente terminar, a gente está quase acabando o programa. Sim. Como aguçar esse lado investigativo dos novos jornalistas que estão se formando? Eu acho que eles têm que ter essa iniciativa, acima de tudo, não esperar pela chefia, pela redação e tal. Eles sempre devem ter o desejo de ir além nas coberturas que fazem, não ser uma coisa burocrática, vou lá, cubro um fato e acabou e tal. Quando houver algum fato um pouco mais relevante, sempre vai haver necessidade de aprofundar, de conversar com mais alguém, de ouvir mais um bastidor, de não ficar só nas notícias oficiais, enfim. A gente precisa sempre dar o contexto também daquele fato, por que ele aconteceu e em que contexto ele está inserido, enfim, todos esses detalhes. Né? É não se acomodar. Não se acomodar. Né? O principal, quer dizer, a principal dica que você daria para um jornalista, né, que está começando agora, que está estudando, quais são as principais características que ele tem que ter hoje em dia, com toda essa tecnologia à disposição, para ser um bom jornalista? Em princípio, duvidar assim, um pouco, né, das informações recebidas oficialmente. Duvidar, já é a primeira muito, coisa. Né? Porque checar muito todas as informações que ele tem, porque a gente se engana de um momento para o outro. Quantos desmentidos a gente vê na internet, em todos os lugares. E às vezes de gente de boa fé, até um jornalista sério e tudo mais. Lá nos Estados Unidos, um grande jornalista recentemente, inclusive, publicou uma reportagem grande que tinha vários erros e ele teve que admitir isso publicamente, depois de mais de 60 anos de carreira. Olha só. Então, porque ele foi enganado um pouco pelos entrevistados. Então a gente corre um risco muito alto e a gente tem que ter muita responsabilidade e checar tudo que faz, aprofundar e documentar, se proteger de todas as formas desses erros que a gente sempre está sujeito a sofrer. E as notícias vêm com tanta verdade, né? Quando você vê, não era bem isso. Sim. Principalmente agora nesse momento. Bom, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito Foi uma obrigado honra você, receber Silvia. Você também, uma honra ter participado. Que bom, e que você continue realmente nos trazendo essas investigações, né, cheias de mistérios aí, que ele vai no fundo da notícia e traz aqui pra gente, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.